Salve nação querosense, mais um vídeo e um vídeo que eu garanto para vocês que o vídeo que talvez eu tivesse menor vontade de fazer. E nesse conteúdo eu vou falar: por que demoraste tanto a fazer esse conteúdo, Paulo? E por que gravado? Nem foi tanto, não tem nem 48 horas depois do jogo, mas eu vou falar. Eu vou falar, como está na capa do vídeo, de responsabilidades, de lições a serem tomadas, os caminhos que podem ter levado a essa derrocada bizonha do Clube do Remo, alguns números e informações para vocês que a segunda-feira nos trouxe. Quer saber? Ficaste curioso? Vem compartilhar isso comigo. Vem com nós, papi. Vamos lá. Nação querosense, tem momentos que você não quer falar, você não quer compartilhar, e quando você fala para algumas pessoas, e eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo, você tem que se preocupar com quem e como você vai falar. Apesar de eu ter dito na live pré-jogo que só teria live pós-jogo caso o Remo ficasse, porque eu tinha algumas coisas a fazer, eu poderia sim, como sempre faço, logo depois do jogo, ou pelo menos aquela uma hora e meia, ter feito uma live, ou pelo menos colocado como já fiz o conteúdo gravado. E por que eu não fiz? Primeiro por isso, tem horas que tu... E como aqui não é Nós Queróis, como é que eu vou dizer? Xingar, só por xingar, que é diferente de criticar. Você chamar alguém de filha da puta é diferente de criticar essa pessoa. Você só demonstrar ódio, raiva e rancor. Não é isso que a galera, que a nação querosense espera. E talvez fosse isso que eu fosse entregar. Eu falei, não. Só que nesse primeiro momento eu preciso falar algumas coisas. Por isso o vídeo é gravado. Por isso hoje que eu estou fazendo numa terça-feira, menos de 48 horas após a queda, porque tem algumas informações, tem algumas novidades sobre saídas, possibilidades e tal. Algumas informações. Jansen, Marcos Júnior, Romércio não jogam mais pelo Remo. Já pediram para sair, já estão em coisa. Deve sair mais gente, não sei quem, mas esses três nem aparecerão amanhã no Repá. Mas além disso, muita gente aqui nos comentários, no canal e tal, me zoaram, me encarnaram. E isso faz muito parte, eu acho, do caralho. Eu entro na ideia. Até brincaram e falaram, e brincaram mesmo, nem sei quem foi, se tá aqui e fala, mas tinha que fazer a live na força do ódio. Pois é, era exatamente isso. Não dava, não é a minha praia, eu não vou fazer. Porque eu não conseguiria falar com a minha galera, criticando o que eu acho que tem que criticar, falando sobre lições, sobre aprendizados, sobre responsáveis, só sentando a lenha. Não dá. Mas também recebi muitas mensagens nos comentários, muitas mensagens para me dizer, pô, Paulo, mas faz, cara. A gente quer trocar uma ideia. Passado um pouco o coice da queda, né? A gente tem muita coisa para trocar uma ideia. Eu vou começar a falar do jogo, mas muito rapidamente, e depois de tudo que eu imagino que levou o Remo a cair para a Série C 2022. No final tem um recadinho, e não sei se eu vou falar de Repá, mas fica aí até o fim, vou tentar não enrolar muito também. Tô sem pauta, é como eu sempre digo, é como se a gente estivesse trocando uma ideia, é importante também. Vamos lá, o jogo. Eu não imaginei, e quem viu o pré-jogo, que foi muito bem, muito obrigado mais uma vez, que fosse um jogo fácil, um jogo bem jogado do Remo, porque não dava para esperar isso desse time. Mas eu esperei pelo menos uma postura de entendimento do que aquele jogo representava para aqueles caras que estavam ali e para toda a torcida do Clube do Remo. Eu falo isso no pré-jogo. Né? Vocês que acompanharam o pré-jogo, vocês viram. E isso não aconteceu. Havia um Confiança rebaixado com mais postura e mais entendimento da importância do jogo, seja financeira,
do que um clube do Remo que estava disputando em casa com a sua torcida a permanência da Série B depois de 15 anos. E não é um problema financeiro. Eu garanto, como já garanti para vocês, que o Remo tinha mais dinheiro à sua disposição do que o Confiança dos outros. E esse dinheiro que à disposição do Remo esteve na rodada anterior, na outra e em tantas outras, para que se conseguisse a permanência. Da feita que você diz que não há uma postura, toda a falta de competência do clube do Remo apareceu. Toda. Sabe? Enfim, eu acho que nem vale a pena. E nos responsáveis, e não vai ser diretamente para ele, eu falo do Eduardo Batista. Vamos falar de responsabilidade e aí, para alegria de muitos, não tem como não falar de Fábio e sua diretoria, sua cúpula e tal. Acho que o Fábio cometeu alguns equívocos. O Fábio participou, validou, no que em algum ponto ele está certo, que ele não está lá sozinho, ele não é um ditador. Mas o Fábio fez uma coisa para mim que vocês sabem que acompanham o canal, me incomodou muito, que é aquela entrevista no meio do jogo do Galvez, quando ele, de uma forma muito populista, pergunta sobre o 9, que o 9 tinha feito gol, e esse 9, só lembrando, é o Neto Pessoa. Ele não posso escalar, mas como torcedor, né, o cara fez 3 gols e tal, e meio que dá uma indução ao comando técnico. E eu, opinião minha, presidente de clube, principalmente presidente que não entende de futebol, do jogo, não pode falar isso. Você está intervindo, você tem outras, e tem que ter outras preocupações de intervenção no trabalho da tua comissão técnica e diretoria de futebol. Não em quem tu quer que jogue ou não. E mesmo que queira, há um tipo de discussão a ser feita e não é numa entrevista, tá? Falando para os outros. E ali, para mim, mostrou que tinha... ali alguma coisa estava fugindo. E quando você fala que esse 9 é o Neto Pessoa, vai entrar nas responsabilidades e culpas da diretoria do Clube do Remo. A diretoria que na Série C contratou para aquela reta final, para o gás final, a bala de prata, G2, Salatiel, vou usar esses dois, eu acho que veio mais gente. Esse ano foi muito mal. Foi muito mal na qualidade, foi muito mal na quantidade, porque quando se viu que o NASP estava demorando a recuperar os jogadores, não que o NASP seja um problema ou culpado, é porque estava, isso é um fato. E quando esses jogadores voltavam, muitas vezes já não voltavam bem ou se lesionavam de novo, você também tinha que aumentar a quantidade de jogadores no seu elenco. Junto com essa quantidade, tinha que ver a qualidade. E aí tem vários pontos. Os netos, sem condições, um equívoco monstro. O 9, que você cria ainda uma pressão ainda maior naquele período da história do falso 9, do real 9, e se mostra que o Neto é o real falso 9. E não tem problema trazer o 9, não tem. O 9 era importante, por mais que o treinador da época não quisesse jogar do estilo com o 9, se precisasse de jogaria, ele jogou com o Gorni. Mas esse 9 não poderia ser, para acrescentar qualidade ao seu elenco, numa reta meio por fim, o Neto Pessoa. Não poderia. Ah, Paulo, mas era o que tinha. É só você ver o Londrina e o Zeca, e a participação do Zeca na permanência do Londrina, e o Neto Pessoa. E ambos vieram da mesma ilha, que é a Série C. Ambos vieram. O Neto Moura não acrescenta em nada a uma outra posição que estava pressionado. E aí é um equívoco do seu Felipe Conceição. Para que a insistência pouco inteligente com Arthur e Siqueira? Tá? Mas aí eu vou falar alguma coisa, que também envolve diretoria, presidência, staff e tudo. A titularidade absoluta do Arthur, para mim, é tão absurda quanto ele, de repente, de titular absoluto em mais de 20 rodadas, se tornar um inútil. Zero. Prego. Por quê? Ou está muito errado o primeiro momento, ou está muito errado o segundo, ou está errado os dois. Porque depois que você vê o Neto Moura,
você começa a repensar. Titular absoluto não sei, mas para dar uma rasgada ali e tentar correr, poderia ser. Mas aí é uma escolha. Tem muito mais gente que odeia o Arthur, mas eu acho que parou para pensar. O Raimar, que já vem como um desses reforços, né, ali, e o Edu. Você jogou, não que ele tenha comprometido, não comprometeu, você jogou a última rodada, a sua permanência com o Fredson, que não jogou o ano todo. Porque estava machucado e porque não se confiava nele. O Raimar joga, vai bem, elogiado pela torcida, oscila, depois vai mal e passa a não ser útil. Não aparece mais, não é nem alternativa, a quinta substituição. Então teve muita coisa errada. E aí vem uma outra tomada de decisão que para mim é totalmente equivocada, que é a troca do Felipe Conceição a 3 rodadas do fim da Série C. Ah, Paulo, mas tu sempre passaste pano pro Felipe, tu não sabe o que acontece nas internas. Tá bom, é verdade, meia culpa. Mas eu ainda acho o Felipe 11.477 vezes melhor do que o Eduardo Batista. Mas onde eu quero chegar é, você quer demitir o treinador pelos motivos que você disse? Perdeu o elenco, não estava conseguindo tirar, insistência com Arthur e Siqueira, isso acontecia pelo menos há 7, 8, 9, 10 rodadas anteriores. Se o motivo é esse, desliga esse cara, que você tem condições de trazer um treinador melhor que vai ter 10 rodadas, 9 rodadas. Eu já falei isso, estou me repetindo. E quando você escolhe, você vai atrás de um Marcelo Cabo, de um Dado Cavalcante, a possibilidade deles virem é muito menor. Você vai atrás de alguém que pode, porque você não confia no seu auxiliar técnico. Você não confia. E esse cara que vem, obviamente, tinha um desconhecimento de elenco, obviamente, ele teria que ter mais tempo, tudo isso é verdade. Mas quando você, treinador, assume, recebe, aceita isso, mano, ema, cada um com seus problemas também. Então o Eduardo está na cota, assim como o Felipe, assim como o Neto, assim como o Bonamigo, está na cota de responsáveis pela queda. O Eduardo fez 10 substituições nos últimos 2 jogos. 10. Ele errou em todas. Todas. Sem exceção. Só que isso, para mim, está na costa de Fábio e diretoria. Mais do que na cota do próprio Eduardo. Ok? Isso posto. Então, e aí são os 2 pontos para mim. Fora tudo isso que eu falei. Mas se eu pudesse destacar 2 pontos. Para mim, no Remo houve permissividade. Algumas coisas poderiam ter sido evitadas, algumas atitudes deveriam ser tomadas depois de reiteradas provas de que aquilo vai dar merda. Acionar o departamento VDM. Com jogadores, com situações, vocês sabem do que eu estou falando. E a segunda coisa que para mim é uma impressão minha, o Remo achou que estava garantido na Série B antes de estar. E a Série B, meu irmão, ela não perdoa. E aí eu vou dar uma informação, um número para vocês que para mim é assustador, um levantamento do Giovanni, meu amigo. Sabe quantas rodadas o clube do Remo ficou na zona de rebaixamento dessas 38? 4. A última, as 3 ali, Bonamigo, Felipe Conceição, com um jogo a menos, né? Aí o Felipe entra, perde pro Vila, depois ganha do Brusque, e logo que ganha do Brusque sai, essas 3, e a última. Sabe quantas derrotas o Remo teve? 17. Sabe quantas derrotas o Londrina teve? 16. Qual foi o jogo? Na matemática, né? Foram vários. Fez a diferença? Gol do Zeca, em Belém do Pará. Porque ali um empate, no confronto direto, olhando hoje, ficaria o clube do Remo na Série B de 2022. Então, assim, permissividade, achar que estava garantido, dizer assim, vamos para a Copa Verde porque a gente vai dar esse título para a torcida.
tá tudo seguro na Série B. Quando olhou que não estava, irmão, degringolou. Lembra que eu falei, se ficasse na Série B, eu traria alguém com vivência de Série B? Justamente porque esse cara saberia, isso aqui vai dar uma merda grande, eu vou acionar o departamento. Ele daria um carrinho na lateral para jogar para a torcida e fazer um barulho. Ele talvez evitasse repetições de gente que estava claramente nem aí para o Clube do Remo. Em vez do cara bom, descompromissado, ele podia dizer, ó, vem cá, isso aqui e tal. Bota o ruim compromissado, inclusive para dar uma resposta, para dar um recado. Eu continuo achando isso, mesmo na Série C em 2022. Traz esse cara para ajudar. Não sei se o Fábio vai mudar o Ian, se o Fábio vai mudar o Paulão, se o Fábio vai mudar o Pietro, se o Fábio vai se mudar. Mas acho que tem que trazer alguém para junto de quem lá estiver, dos abnegados. Acho que o Thiago eu não consigo nem falar do trabalho dele, mas foi aquém, né? Foi muito aquém. Foi aquém de todo mundo, porque a missão era ficar, não ficou. Foi abaixo, irmão. Foi abaixo. É isso. E olha, e aí eu vou pôr o outro para terminar, a Série B quis ser aproveitada. Aqui, a Série B deu tudo para curtir com o Clube do Remo. E o Remo não quis. E o Remo não teve competência para cortejar e conquistar a Série B. Falando nisso, é um jeito de pensar. Você pode ter ficado puto desde a primeira até a 38ª rodada e não acha que você fez muita diferença só ficando puto. E você pode ter aproveitado momentos que teu time te deu e ter ficado puto e muito triste e muito chateado com o rebaixamento. Nem esse, nem o que ficou muito pé da vida, infelizmente, conseguiria algo porque não tem gestão direta lá dentro. A torcida do Remo foi mais uma vez do cacete, né? Em campo e tal. Mas a Série C é a realidade. Paulo, e o Repá? Ah, mano, tem que ganhar, é Repá, cuspe a distância, ping-pong e tal. Mas o ano de 2022 já tem que ser pensado. Já tem que ser pensado e bem pensado, porque o Remo tem que bater e voltar para não repetir erros e situações que se apresentam muito próximas a si. Muito próximas assim. Lembre, ano que vem é ano de eleição. Isso faz muita diferença. Presta atenção, isso faz muita diferença. Galera, eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa. Eu vou fazer uma live, a gente vai, mas isso aqui... eu queria dizer que muito... não, já falei, né? Enfim. Então era isso. Tá aqui. Eu preferi esperar, porque eu coloquei alguns apontamentos, é a minha opinião, é óbvio que eu quero a tua, é óbvio que eu quero a tua discordância, é óbvio que eu vou aceitar a tua encarnação, a tua zoeira. Mas eu quero que tu digas o que tu imaginas para frente. Tu concordas, se tu discordas. E é isso. Era um vídeo, como eu disse no início, que eu não queria fazer, que eu não tinha a menor vontade de fazer, né? Para quem trabalha com futebol paraense, esse ano foi pífio, ruim, mas mais o ano vem e mais o ano a gente vai fazer de tudo, vai torcer para que todos consigam as suas conquistas em 2022. Tamo junto, é nós que heróis. Tchau.